Mas não é ela. Não estamos falando dela. Estamos falando de uma pessoa que já tá pra ir embora há muito tempo. É o que falava Cucu, não era? Ele mesmo. Inclusive, tem a ver com isso, essa notícia. Eita! Tá? Meu amigo. Depois da saída aí da Record, Rodrigo Faro foi derrotado em uma ação judicial que ele movia contra a TV Globo. A informação é da coluna da Fábio Oliveira do Metrópolis. A disputa, gente, tem uma relação aí com a polêmica envolvendo a morte de Gugu e a repercussão do programa que foi feito pelo Faro em homenagem ao Gugu, que foi ao vivo na época, eu lembro muito bem desse dia, né? E aí, em 2019, depois da morte do Gugu, o Faro foi flagrado pelas câmeras perguntando sobre a audiência, né? Nesse clássico momento aí onde ele chora Gugu, nesse mesmo programa ele perguntou como que estava a audiência. O episódio gerou muitas críticas e repercutiu de forma negativa. Após a exibição, o jornal Extra, que é do Grupo Globo, publicou uma matéria sobre a polêmica, o que levou Faro a processar a emissora. Ele pediu remoção do conteúdo e indenização de R$15 mil. Sob o argumento de proteção à liberdade de imprensa, a justiça entendeu que a atuação da editora Globo a respeito de publicar a notícia tem tudo a ver com o Estado Democrático de Direito do Brasil e recusou aí essa ação movida pelo Rodrigo Faro, inclusive disse não reconhecer abuso ou descuido da notícia veiculada. A matéria, inclusive, né, era uma reprodução simples de algo que o próprio Faro fez no programa dele. Né, quem tomou a ação de perguntar como que estava a audiência foi o próprio Faro. Ninguém criou isso, ninguém inventou isso, né? Tem inclusive as imagens e um famoso gif no Twitter aí dele fazendo essa pergunta num dia tão sério, né? Um dia que um colega dele de emissora tinha falecido, essa informação que tinha pego o Brasil inteiro de surpresa, e ele, tudo bem, a gente entende, né, questão de audiência ali, mas foi muito descabido, pegou muito mal, e ele depois tentar processar uma empresa para tirar do ar o conteúdo que ele mesmo produziu, aí realmente fica um pouquinho tenso, sendo que a gente tá falando de televisão aberta, né? Todo mundo viu. Pra quem não lembra dessa história, né, como em 2019, Brasil, a TV brasileira parou com a notícia da morte do Gugu Liberato, as emissoras se prontificaram a fazer alguns especiais, e é claro, como a Record tinha ali, né, o Gugu como contratado, ela foi uma das emissoras que tentou mobilizar ali os seus apresentadores para fazer esse tipo de homenagem, assim como o SBT, mas eu acredito, pelo menos na época que eu me lembro, o SBT fez de uma forma muito mais respeitosa. Agora, do Rodrigo Faro pesou de um jeito tão feio, e dizem, inclusive, Ítalo, que essa demissão do Faro hoje foi por conta desse desgaste de imagem que começou nessa época, né? O desgaste de imagem que começou lá em 2019, com esse choro que a gente vê aí dele falando Gugu, que virou um meme nas redes sociais, do galão de água, do galo, do peru de Natal. As pessoas inventaram vários memes aí com esse recortezinho. Galão de água eu acho genial. Desculpa, engraçado, assim, né? Realmente pesou genial. muito pelo fato dele ser ator também. Foi um programa feito às pressas, ao vivo. E, pô, você tá chorando ali, daqui 5 minutos você tá sentado perguntando como é que tá a audiência. Poxa, foi falta de bom senso, né? Pegou mal mesmo. E dizem, Daniel, que esse mesmo... Inclusive, eu ia comentar isso aqui na semana passada, eu só lembrei quando eu tava vendo gravado. Que aconteceu com ele algo muito parecido com o que você citou da Raquel Sherazade, né? Ficou muito marcado por conta dessa... A pessoa acabou de falecer e perguntar como que tá a audiência da homenagem, né? É feio, né? Da mesma forma como a pessoa acabou de falecer e você meio que debochar da forma que a Raquel debochou, né? Dizendo que fazia, que era feliz e não fazer parte da manada. Da ovelha, né? Da ovelha e tudo mais. Pegou mal, depois ainda teve aquela entrevista no Fala Que Eu Discuto, que a gente trouxe aqui no Papo de TV também, falando sobre isso. Nessa ela foi um pouquinho mais sucinta, não citou o Silvio, mas a gente sabe que tava... Mas alfinetou. Alfinetou, com certeza, alfinetou. Falou, né, depois que morre, ninguém é culpado, algo assim também, nessa mesma linha. Não tô falando que... No caso da Raquel é diferente, né? Eu acho que teve uma questão ali de uma rusga, de um problema que aconteceu, mas o caso do Faro pegou muito mal, acho que mais ainda, justamente porque ficou parecendo que tudo que ele falou no ar era falso, que era tudo em nome da audiência, e pegou muito mal. Mas é aquilo, né? Agora ele vai viver uma parte nova da carreira dele, saiu da Record, falam muito em SBT, não sabemos se isso vai acontecer. Viu? Ele tentou a todo momento não... Continuar?
continuar com esse programa, segundo as informações que a gente recebeu de bastidores, claro, ele conversou com alguns bispos ali da alta cúpula da Record para tentar mobilizar que a emissora mantivesse esse programa dele aos domingos, da forma como estava sendo, mas pela baixa audiência, pelo baixo interesse comercial dos patrocinadores, a Record acabou então retirando o Hora do Faro do ar. Proporam para que ele continuasse no formato do Canta Comigo, mas por enquanto isso não foi acertado ainda, né? Então o Hora do Faro teve a sua última edição exibida nesse último domingo. A audiência ficou daquele jeito, né? O que salvava era aquele especial de Fazenda que também ninguém aguentava mais e que deve continuar já nos próximos anos. A gente não sabe como, mas é um formato barato para Record e que dá, de certa forma, um retorno financeiro ali, né? Um retorno de audiência. Então a gente não sabe como que eles vão fazer com esse formato, onde eles vão enfiar esse formato, mas a gente sabe que ele volta no próximo ano com ou sem o Rodrigo Faro. Inclusive, eu conversei com uma pessoa nesse final de semana lá que me contou assim por cima que quando o Faro se ausentou nas últimas semanas do mês retrasado, se eu não me engano, por conta do tratamento da esposa dele, e eles colocaram a Adriane Galisteu para comandar aquele especial, né, enfim, que era gravado e que foi dentro da Hora do Faro, foi uma forma também deles entenderem se colocar a Galisteu para comandar esse pós-Fazenda com o eliminado daria certo aos domingos. Então é uma possibilidade também. A Record já coloca a Galisteu, ela já tá lá mesmo, já tá contratada, já encaixa ali a rotina de gravação e entrega isso como um programa extra aos domingos com o eliminado. Então é uma outra possibilidade que a Record tá analisando para esse pós-Fazenda. E do outro lado, Daniel, a gente fala sobre sucessão na Record, porque a gente sabe que o programa da Raquel Sherazade, né, não vai voltar ano que vem, ela também foi demitida, assim como o próprio Faro. E a gente sabe que recentemente a Record contratou tanto a Rafa Brits quanto o Felipe Andreoli, dois ex-globais, ele que apresentava o Globo Esporte. Os dois devem, inclusive, apresentar a temporada nova do Power Couple, e a informação da coluna Play, da Ana Luísa Santiago, do jornal O Globo, tá, gente? É de que a direção da Record está planejando um programa de domingo apresentado pelos dois, tá? Eita! Então a vontade da Record, pelo menos de acordo com essa notícia do jornal O Globo, é que haja um programa dominical apresentado pelo casal Rafa Brits e Felipe Andreoli. Audiência meieira. Pareceu um minuto do casamento, foi o que veio na minha cabeça. Será que é esse programa? Não gostei, não. Inclusive, a informação da coluna é de que os dois assinaram um contrato com a Record por 3 anos, tá? E agora o Felipe Andreoli ainda anunciou que vai ter um programa de entrevistas. Na verdade, é um podcast de entrevistas, algo aí que ele já queria fazer há um certo tempo, mas que o contrato da Globo não permitia. E a gente vê isso acontecendo não somente com ele, mas também a gente cita sempre o caso do Thiago Leifert, que estava na Globo, queria fazer YouTube, a Globo não deixava, agora tá no YouTube. SBT, né? E tá indo pro SBT justamente por conta desse novo modelo de contrato aí, né? Que agora permite, né? Ele fez esse pedido aí e provavelmente o SBT deve liberar. É verdade, a gente segue acompanhando, lembrando que ano que vem promete na Record com essa dança das cadeiras aí, mas de certa forma boa sorte aí pro Rodrigo Faro. Eu acho que ele, indo ou não pro SBT, é um grande nome. É um grande apresentador. E a saída do Raul Gil também, né, que se despediu também nesse final de semana do SBT. Verdade. Abre uma lacuna muito grande e eu acho que o Rodrigo Faro é uma possibilidade ali pro SBT. Que e ele que ficou todo mundo, né? Tá catando todo mundo o SBT, e o sábado foi o dia que consagrou o Rodrigo Faro, né? Porque a gente sabe que o melhor do Brasil também, né? Era dia de sábado, ele ainda é um dos rostos mais conhecidos, vende muito. Vamos ver se o SBT vai querer ou se ele vai pra alguma outra emissora. Mas tem aquilo, ó, a Globo tava pegando todo mundo que já era conhecidinho, mas ele processou a Globo. Tem esse processo aí contra a Globo. Acho que ele não vai pra lá. Também acho que não. Ó, nós falamos de SBT, vamos girar então. Obrigado pra você que tá chegando aqui, já se inscreve no nosso canal,